Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode mudar tudo o que se pensa sobre educação. E se a chave para destravar o aprendizado, para realmente transformar a leitura e a escrita, não estivesse só nos livros, mas na nossa própria respiração e na forma como o nosso cérebro se organiza? Parece diferente, né? Pois é exatamente isso que um projeto incrível fez. E os resultados, como vamos ver, são de cair o queixo. Bom, para entender a solução, a gente precisa primeiro olhar para o problema. E existe um erro quase invisível na educação tradicional, um erro que pode simplesmente impedir que o aprendizado aconteça. A questão é, a gente costuma ignorar completamente o estado em que o cérebro do aluno se encontra. Essa imagem aqui diz tudo. Pensa só, um cérebro que está em modo de sobrevivência, um cérebro estressado, agitado, ele não tem espaço para aprender. É como tentar colocar água num copo que já está transbordando. Não adianta insistir no conteúdo, na matéria, se o cérebro não está pronto para receber. A aprendizagem de verdade, como a gente vê aqui, começa quando corpo e mente estão em sintonia. Primeiro a calma, depois o conhecimento. Isso nos leva a essa pergunta, que é o coração da nossa conversa. E se o tempo todo a gente estivesse olhando para o lugar errado? E se o verdadeiro desafio não for o quão difícil a matéria, mas sim o quão preparado o cérebro está para aprender? É essa ideia que vamos investigar a fundo agora. Pois é, a solução parece estar justamente aí, em fortalecer essa conexão poderosa entre a mente e o corpo. A proposta é radicalmente simples. Primeiro, a gente regula o cérebro. Só depois a gente ensina. E como se faz isso? Com base em dois pilares. De um lado, uma ferramenta que todo mundo tem, a respiração consciente. Algo tão simples, mas que acalma, baixa o estresse e aumenta o foco. Do outro lado, o que a gente chama de funções executivas. Pensa nelas como o maestro do cérebro, regindo tudo: planejamento, memória, atenção, habilidades essenciais para qualquer tipo de aprendizado. E tem muita ciência por trás disso, viu? Olha só, quando uma pessoa está sob estresse constante, uma parte super importante do cérebro, o córtex pré-frontal, que é tipo o nosso CEO, fica praticamente bloqueado. E é aí que entra a respiração. Ela funciona como uma chave, sabe? Acalma todo o sistema nervoso e, pronto, desbloqueia essa área deixando o cérebro no estado ideal para pensar, criar e, claro, aprender. Ok, mas isso funciona na vida real? Vamos sair da teoria e ver a prática. Tudo isso foi aplicado num projeto chamado Sou Mais Recomposição, com jovens do ensino médio que tinham, olha, muita dificuldade de aprendizagem. E a estrutura de cada encontro era brilhante de tão simples. Eram sempre 4 passos, nessa ordem. Primeiro, respiração, para todo mundo se acalmar e focar. Segundo, uma conversa de motivação, para fortalecer a confiança. Terceiro, jogos para treinar o cérebro de um jeito divertido. E só então, com o terreno todo preparado, vinham as atividades de leitura e escrita. A ordem aqui faz toda a diferença. E aquela parte da motivação era fundamental. A ideia era tirar os alunos daquela mentalidade fixa de achar que eu não nasci para isso, eu não consigo aprender, e levar para uma mentalidade de crescimento. A mensagem era sempre: você consegue, o esforço melhora. Isso ajuda a construir uma nova visão de si mesmo, uma visão de que é possível sim evoluir. Tá, mas e os resultados? Funcionou de verdade? Agora a gente vai ver as provas dessa transformação, e elas são simplesmente inegáveis. São histórias e dados que falam por si. Essa frase é de um dos alunos, o L. Repara que ele não está falando de nota, de prova. Ele está falando de liberdade, de confiança, de alegria. A mudança aconteceu primeiro por dentro. E essa transformação emocional foi o alicerce para tudo que veio depois. E aqui, a prova visual é impressionante. Em apenas 11 semanas, o LG saiu de uma condição de analfabetismo funcional para alfabetizado. À esquerda, a escrita dele no começo. À direita, depois de 29 encontros, ele não só escreve frases, mas ele escreve "eu gosto de ler". A transformação aqui não é só técnica, ela é profunda, é sobre encontrar prazer em aprender. E o caso dele não foi um ponto fora da curva. Os dados mostram que o padrão se repetiu com outros alunos. O RS agora lê e escreve sozinho. A MO melhorou demais o foco e a energia. O EA começou a perceber os próprios erros de português. A lógica é clara. Quanto mais eles participavam do projeto, mais eles evoluíam. E não foram só eles que notaram. As professoras, que viam esses alunos todos os dias, também perceberam a mudança. Uma delas disse que o LG, que não conseguia formar frases, agora organiza as ideias, os argumentos. Outra aluna, a MG, evoluiu muito em foco e organização. Quer dizer,
A mudança saiu do projeto e foi para a sala de aula. No fim das contas, o ponto é este. Os resultados que a gente não mede com números são tão ou mais importantes. Palavras como liberdade, confiança, alegria, focado, elas aparecem o tempo todo nos relatos. Os alunos não só aprenderam a ler e escrever melhor, eles passaram a se sentir mais capazes, mais donos de si. E o que a gente aprende com tudo isso? Qual é a grande lição para a educação? A principal talvez seja essa. Antes de tentar plantar qualquer semente de conhecimento, a gente precisa, primeiro, preparar o terreno. Então, resumindo, o que os alunos ganharam foi muito claro. Mais foco e menos agitação, uma melhora nítida na escrita, autoestima e autoconfiança lá em cima, mais capacidade de organizar as ideias e, claro, muito mais participação nas aulas. Um pacote completo. E a melhor parte é que isso não depende de tecnologia caríssima ou de nada complicado. Olha só esse checklist. São coisas práticas que qualquer escola pode começar a fazer. Iniciar a aula com exercícios de respiração, usar jogos simples e baratos e, principalmente, seguir a sequência. Primeiro acalmar e regular, depois ensinar. O impacto disso pode ser gigantesco. E a gente termina com essa provocação para todo mundo pensar. Será que a próxima grande revolução na educação não vai vir de um novo aplicativo ou de mais conteúdo, mas sim de um entendimento mais profundo do nosso próprio cérebro? Fica a questão. Será que a gente está pronto para mudar o foco do o que se ensina para o como se prepara para aprender? Muito obrigado pela companhia.